Senhor, nós somos gratos pela sua presença aqui, nós somos gratos pela sua misericórdia sobre nós. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha sobre nós nessa noite, fale conosco, confronte aquilo que precisa ser confrontado, abale aquilo que precisa ser abalado no nosso interior nessa noite. Eu oro para que cada coração nessa noite esteja disponível para ouvir do Senhor, aprender com o Senhor, se submeter à sua voz. E que o Senhor esteja sobre nós aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Hoje eu queria falar sobre guardar o coração, ou sobre as fontes da vida. E antes de a gente entrar mais a fundo no texto, que a gente vai falar bastante coisa antes de entrar nesse texto, mas a gente já vai ler ele agora. Deus, a gente está em jejum, já chegamos aí à metade do jejum ontem, hoje é o 22º dia hoje, e eu acredito que Deus ele vai movimentar muito ainda no nosso meio, com palavras, profecias, com sinais, com curas, com um renovo espiritual sobre nós. E essa semana eu tive um sonho com algumas pessoas da nossa comunidade, eu procurei essas pessoas, e eu estava orando justamente sobre esse sonho, e foi justamente esse sonho que talvez meio que trilhou o meu coração a falar sobre isso nessa noite. Eu quero compartilhar esse sonho, e eu sei que está passivo de julgamento, que não é nada certeiro, mas eu sei que o Senhor também ele pode falar. Existiam algumas pessoas que elas estavam como se fosse numa expedição, numa jornada, em busca do tesouro, como se fosse a cidade do Eldorado, daquele filme lá. E aí, a gente caminhava e a gente achava um mapa do tesouro, onde nós víamos a cruz, que era o lugar onde nós estávamos, uma montanha, uns desenhos de montanha, e o sol, que seria o lugar onde nós deveríamos chegar. Não tem nada a ver com a música Lugar ao Sol, nada a ver, tá, gente? Mas tinha o sol no mapa lá. E aí, a gente seguia algumas pessoas que eram, de certa forma, os guias, os arqueólogos, era uma coisa bem doida, assim. E aí a gente seguia as coordenadas do mapa, só que no meio do caminho, essas pessoas, que faziam parte da nossa comunidade, elas, de certa forma, elas eram enfeitiçadas por algumas bruxas, algumas pessoas que falavam coisas e mostravam coisas para elas, que, de certa forma, distorcia a realidade da forma como elas viam o que era para ser visto no mapa. E aí a gente sempre estava voltando para olhar, não, nós temos que olhar para o mapa. E essas pessoas, de certa forma, resistiam a essas orientações. E eu lembro que teve uma hora que nós paramos e falamos, não, vamos orar então para a gente chegar nesse lugar que nós precisamos chegar. E imediatamente parece como se nuvens saíssem dos olhos e dos ouvidos dessas pessoas. E essas pessoas, elas voltavam à sua consciência e falavam, nossa, nós estamos aqui ainda. E aí nós continuávamos a nossa jornada. Falei com essas pessoas, nós oramos sobre isso, e isso ficou no meu coração, justamente porque diz respeito à forma como essas pessoas viam, e eu não estou falando dessas pessoas explicitamente, eu acredito que isso seja de uma forma comunitária também, não uma percepção comunitária, de que a forma como nós vemos as coisas, ou sentimos as coisas, ou percebemos as coisas, tem muito a ver com a forma como isso cai dentro do nosso coração, e isso, de certa forma, afeta um todo, a nossa visão de como devemos viver para a glória de Deus. E quando a gente olha para Provérbios 4, 23, eu queria que a gente lesse esse texto, e eu queria, de certa forma, tentar falar um pouco sobre jejum e esse texto. Diz assim, acima de tudo, que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a gente fala sobre o coração, e quando a gente fala sobre guardar o coração, nós estamos em uma estação como igreja de jejum que justamente faz com que nós tenhamos percepções espirituais ou percepções sobre a vida, como nós estamos vivendo para a glória de Deus, de forma mais tangível, de forma mais sensível, vamos dizer assim, onde nós percebemos com mais facilidade onde nós estamos errando ou onde nós devemos melhorar, enfim. E eu pensei muito sobre isso, sobre essa realidade do jejum. Porque quando a gente fala sobre o jejum para a comunidade, quando a gente fala sobre o coração disso,
A gente tem que entender que jejum, nós não estamos em 40 dias de jejum, para nós, quando nós entregarmos, nós recebermos as bênçãos e tudo que Deus tem que fazer para que nós sejamos supridos das nossas necessidades. Nós não estamos fazendo jejum para curas acontecerem, nós não estamos fazendo jejum para as portas financeiras se abrirem. Jejum não é moeda de troca, eu acho que o Web já falou sobre isso, mas é bom a gente lembrar, o jejum ele não é uma moeda de troca com Deus para que Ele realize os nossos desejos. Uma coisa também que a gente precisa lembrar é que jejum, ele não é uma dieta para agradar a Deus. Nós não estamos passando fome para que Deus fique feliz com a nossa fome. Por isso que é importante se você está jejuando, não fique só sem o que comer, mas leia a sua Bíblia, ore, tenha tempos de oração, mesmo que curtos, seja intenso no seu jejum, no aspecto de você estar buscando a Deus, de você se colocar na posição de vulnerável diante de Deus. E também, uma coisa que é muito importante, que eu acho que nós devemos falar, é que jejum não é o desprezo da carne por ela ser algo ruim. Ou seja, não é uma ideia de nós estamos apartando a matéria do espírito, o que é podre, do que é santo. Porque o que acontece? Quando a gente olha para a realidade da cultura que cerca a nossa vida, e até mesmo nos tempos bíblicos, existiam pessoas que a gente chamava que seguiam o ensinamento do asceticismo. E o asceticismo justamente ensinava que a matéria é má, por isso você precisa desprezar o seu corpo, desprezar as coisas materiais e se focar no desenvolvimento do seu espírito. E o nosso jejum não é isso, gente. O nosso jejum não está aqui, a gente não está jejuando para dizer que nós teremos uma elevação da alma, uma elevação do nosso espírito. O jejum não serve para isso. Nós não estamos jejuando para seguir um caminho de perfeição, ou equilíbrio moral e espiritual, que é o que essa doutrina filosófica ensina, do asceticismo, em que a partir do momento que você tem disciplinas, você é regrado nas disciplinas, você atinge uma espiritualidade, uma maturidade espiritual. Não é sobre isso o jejum. O asceticismo, ou essa ideia de você desprezar o que é material para se focar no espiritual, ele define uma dicotomia, que é aquela coisa de certo e errado, né, matéria e espírito, como se a comer fosse algo do mal. Só que quando a gente vai para 1 Coríntios, Paulo fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, o que nós estamos querendo fazer, baseado nas Escrituras, é fazer com que os nossos prazeres da carne sejam cada vez menos alimentados, cada vez mais reprimidos, para que Cristo viva em nós. E que a partir desse lugar, nós consigamos viver tranquilamente, sabendo que a nossa carne, ela é corruptível, mas nós não somos mais guiados pelos prazeres dessa carne. Se a gente entra nessa ideia de que nós estamos em jejum para se afastar do mal e focar no que é bom, nós temos um problema. Nós rejeitamos toda a criação de Deus, dizendo que ela é má, e dizemos que é bom só porque nós estamos focando em algo que é imaterial ou místico. A nossa proposta de nós estarmos em jejum como comunidade é justamente ensinar a nós mesmos a vivermos para a glória de Deus. A dizer ao dinheiro que o dinheiro não manda em nós, a dizer à comida que ela não manda em nós, a dizer às redes sociais, tudo aquilo que talvez você tenha se suprido nesses dias, dizer para tudo isso que você é governado por alguém maior do que tudo isso, que isso não te prende. Jesus, no Sermão do Monte, quando ele fala sobre cobiça, por exemplo, Mateus 6, versículo 22 e 23, vai dizer assim, a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Jesus está dizendo que se nós temos bons olhos, ou olhos íntegros a respeito das coisas desse mundo, a respeito das riquezas, nós conseguimos viver para a glória de Deus. Então Jesus ele não está falando que ser rico ou ter riquezas ou desejar ter algo como riqueza é problema. O problema está nos nossos olhos.
Se eles não são íntegros, se eles são olhos de cobiça, isso é um problema. E o jejum serve justamente para diferenciar o que é a cobiça que faz com que nós venhamos pecar e o que realmente é bom diante dos olhos de Deus. Se a gente olha para essa realidade, a gente vai ver também que o problema não está no dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema não é ser rico. O problema está na forma como a gente faz desse dinheiro a raiz de todos os problemas. Porque os nossos olhos estão cheios de trevas. Porque os nossos olhos não são íntegros diante de Deus. Porque os nossos olhos não estão sendo motivados pela real necessidade, mas sim por cobiça. Um outro texto, a gente vai ler em Romanos capítulo 6, Paulo fala sobre o pecado do corpo mortal ou do corpo material, sobre o domínio do pecado sobre nós. Paulo vai dizer assim em Romanos 6, do 12 ao 13, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentai-vos os membros do vosso corpo a Deus como um instrumento de justiça. Paulo está falando justamente que não devemos sujeitar os nossos corpos às intenções pecaminosas do nosso coração. Ele está falando justamente de que quando nós somos salvos por Jesus, nós somos vivificados por Ele, o pecado não deve mais ter domínio sobre as nossas vontades. Por isso que é difícil para nós não sujeitar o nosso corpo ao doce. Por isso que é difícil para nós não sujeitar os nossos olhos às redes sociais. Eu estou muito viciado em celular, cara. Eu estou no LinkedIn para passar tempo. Eu estou, sei lá, vendo G1, notícia, porque os nossos olhos... Mercado Livre, porque os nossos olhos estão cheios de cobiça. E Paulo está chamando a gente para falar, não coloque o seu corpo, os seus olhos, à disposição da cobiça. Não coloque o seu corpo, os seus membros à disposição do pecado. E o jejum tem essa proposta. Ensinar a gente a domar o nosso corpo, ensinar a gente a domar os nossos olhos. Mas tudo isso tem um problema. Porque o problema não é a mão em si, não é o olho em si, é o coração. Por quê? Tudo isso que nós fazemos, que hoje quando a gente está se abstendo, e a gente vê essa diferença nessa abstenção, tudo isso faz parte de uma autossatisfação. Parece que é bobeira, mas a gente se autossatisfaz gastando tempo com rede social. A gente se autossatisfaz quando a gente está comendo algo que nós não estamos comendo. A gente se autossatisfaz, ou procura satisfazer algo com as nossas próprias mãos. E isso tem um nome: pecado de idolatria. Nós somos idólatras do nosso próprio ego, da nossa própria satisfação. E é por isso que nesses dias são dias difíceis para nós nos mantermos em jejum. Por isso que muitos de nós estamos nervosos, muitos de nós estamos à flor da pele, muitos de nós estamos aí tendo chilique, porque nós estamos destronando um falso Deus, que é a nossa autossatisfação. Só que essa autossatisfação, ela está alojada dentro do nosso coração. Deus, Ele não nos criou para termos a satisfação em nós mesmos. É por exemplo, aquela ideia da masturbação e pornografia. Por que isso é abominável diante dos olhos de Deus? Porque Deus não criou o sexo para isso. Por que a glutonaria é pecado, mesmo que a gente se panturre de comida? Porque Deus não criou a comida para autossatisfação. Tudo que Deus criou é bom. Se nós estamos usando de maneira errada, o problema não está no que Deus criou. O problema está em nós.
Quando a gente olha para a confissão de Westminster, eu acho maravilhoso. O primeiro ponto é, para qual propósito o homem foi criado? Para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus. O propósito do homem, o fim do homem é justamente não satisfazer a si mesmo, mas ser satisfeito no Deus que o criou. É ser completo, cheio da realidade de Deus, ao ponto de que nós não precisemos mais de nada. De que hoje ficar sem uma lata de leite condensado talvez seja tranquilo, porque o teu coração não é mais submisso à sua boca, ao seu estômago. Ficar sem redes sociais talvez vai ser tranquilo, porque você não vive segundo o seu alto ego falando para você se comparar com aquilo e você comprar o que você não deveria, você ver o que você não deveria, você encher os seus olhos de coisas que não são luz para você. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Por isso que muitas das vezes o autocuidado exacerbado, que não visa a glorificação de Deus, não visa o bem-estar para a glória de Deus, toda a ideia do amor próprio, que não visa o mandamento de amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, ele é um atentado contra a lei do Senhor. Porque muitas das vezes isso é só uma forma de nós massagearmos esse falso Deus que nós criamos dentro do nosso coração. E se você olhar isso de uma forma mais abrangente, saindo do seu eu para a vida comunitária, é por isso que toda cultura de abuso, de autoritarismo, é um problema. Porque ela tem um fim nela mesma. Uma pessoa, ela não é uma autoridade para abençoar pessoas, porque quando a gente vê Romanos capítulo 13 falar sobre autoridades estabelecidas, nós vemos que ela tem um propósito diante de Deus. Visa o bem e visa algo que Deus estabeleceu ela. Mas quando ela é estabelecida por si só, simplesmente para alimentar um ego narcisista, de que quem manda aqui sou eu, ela é um atentado contra o propósito criacional de Deus, porque Ele não criou homens para serem abusados. Ele não criou o homem para ser escravizado. Ele não criou o homem para viver numa cultura de abuso, e quando eu falo abuso, seja no sentido de autoridade e pessoa que precisa se submeter, ou a relacionamentos abusivos. A realidade dos relacionamentos abusivos é justamente a estampa de que existe alguém com um coração pecaminoso dominando pessoas. E é por isso que nós precisamos olhar para isso e fazer guerra contra isso. É por isso que nós precisamos lutar contra o pecado. É por isso que nós precisamos lutar contra o nosso ego. A espiritualidade cristã, ela propõe não uma elevação espiritual, mas uma submissão aos propósitos definidos pelo próprio Deus. Não é sobre o que você acha legal fazer por ser cristão. Não é sobre uma autodisciplina, é sobre uma disciplina que Deus estabeleceu para todo o seu povo. É sobre mandamentos que nós obedecemos, não porque nós gostamos e porque nos faz bem, mas porque visa a glória de Deus. E se não visa a glória de Deus, se você acha que você está fazendo algo para Deus e você está muito satisfeito, provavelmente você só está alimentando esse seu falso Deus. Que é o seu ego, que é o seu autocuidado, que é a sua autoimagem. Eu não sei vocês, eu já fui muito assim, mas existe um certo cuidado de como as pessoas devem pensar a respeito de nós. Existe uma certa mania da gente querer controlar o que as pessoas vão achar de nós se nós fizermos algo, se nós falarmos algo, se nós nos vestirmos dessa forma. Isso tudo são frutos de um coração pecaminoso. Quando a gente faz alguma coisa, eu estou com medo do que vão achar se eu fizer isso, se eu não fizer isso. Isso mostra que a gente está mais preocupado com a nossa imagem do que a imagem de Deus em nós. Quantos daqui talvez fizeram coisas certas, coisas bíblicas, mas que estavam só visando, não, eu preciso manter o meu testemunho, e não o testemunho de Cristo? Nós estamos com um problema, gente, o nosso coração é doente.
O nosso coração, ele é doente. E nós precisamos de um coração novo. O jejum não tem como proposta aniquilar a carne para a elevação do espírito, como eu falei, mas submeter a carne para que ela aprenda a glorificar a Deus, aniquilando aqueles desejos que fazem a gente se perder e guiar a gente para a vontade de Deus. Então, se você nesses dias furou seu jejum, se você nesses dias está sendo tentado para desistir de tudo isso, eu quero dizer para você, não desista, porque não é sobre a sua força. Nós acabamos de cantar isso. Não está baseado nos nossos esforços, mas Ele está querendo, com sua glória, com seu peso de glória, aniquilar esse coração doente. Ele está querendo fazer com que os nossos corações se submetam à sua vontade. E é como eu disse, o problema está no nosso coração. O problema está nas formas como nós alimentamos o nosso coração de expectativas, de sonhos, de frustrações e tudo mais. Porque é muito legal a gente falar que o que alimenta o nosso ego são as expectativas elevadas, mas na verdade, a gente também potencializa certos tipos de frustrações e faz com que a gente sinta o pior do mosquito, do cocô, do bandido lá do cavalo. Todo mundo foca no cara que é altivo e orgulhoso e arrogante, mas ninguém foca no cara que se coloca na condição de ameba, quando na verdade você foi feito à imagem e semelhança de Deus. A gente chama de humildade uma coisa que não tem nada a ver com o Sermão do Monte, com a realidade do ser de Jesus. Isso também é pecado. Jejum, para dizer o que é jejum, mais do que já foi falado na semana passada, jejum é muito mais do que passar fome para receber o poder extra de Deus, porque eu sei que muitos de nós também estamos nessa expectativa, estamos de jejum a todos esses dias, vamos ficar até os 40 dias, para que quando a gente entregar, ele venha com uma porção de poder, como se fosse um ki que você recebe lá, a versão Super Saiyajin 7. Não, não é sobre isso. Jejum é o reflexo externo de uma tristeza profunda, de um luto dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque esse coração ele está vazio daquilo que realmente pode satisfazê-lo, que é Deus. Nós estamos em jejum e nós estamos nos colocando nessa condição porque nós entendemos que o nosso coração está vazio de Deus. O nosso coração está vazio das vontades de Deus, das carícias de Deus. E é por isso que muitos de nós estamos procurando as carícias em outros lugares, ser aceito em outros lugares. Enquanto a cultura do mundo está nos convidando a ser externamente cheios de tudo que pode nos dar prazer, inclusive a religião, a religiosidade, mas interiormente nós somos vazios de Deus, o cristianismo está nos chamando a sermos de Deus, sermos inteiramente tomados por Deus, para que isso transborde em nosso exterior em plenitude. Deus, Ele quer ser totalmente dono do seu coração, porque Ele sendo totalmente dono do seu coração, as pessoas vão provar dessa plenitude externamente. É por isso que Joel, quando fala sobre convocar uma assembleia solene, ele enfatiza, rasgai o coração e não as vestes. Por quê? Vestes rasgadas nós temos muitas, mas e coração? Coração despedaçado diante de Deus é o que Ele espera. Porque é esse coração despedaçado diante de Deus que Ele jamais despreza. O problema não está no que nós estamos deixando de fazer, gente. Porque daqui 40 dias você volta à sua rotina de maratonar séries. Você volta à sua rotina de talvez passar 4, 5, 6 horas no Instagram.
a gente volta à nossa rotina de comer que nem louco. A gente volta a fazer as nossas loucuras. O problema está no nosso coração. Jesus, quando fala sobre jejum no Sermão do Monte, ele está justamente confrontando isso, dizendo que o problema não está em não comer, porque isso os fariseus já faziam. Eles ficavam sem comer, eles expressavam essa fome. O que Jesus estava confrontando dentro do coração dos fariseus era justamente a intenção e o motivo que eles faziam aquilo, que não era ser exposto diante de Deus para que Deus encha eles, mas ser exposto diante dos homens para que os homens encham eles. Deus está aqui. E Ele está nos chamando nessa noite a realmente pesar as intenções e os motivos dos nossos corações. E quando a gente fala sobre motivação e intenção, essas duas coisas estão dentro dos nossos corações. Elas estão ali. E é por isso que nós precisamos sair daqui nessa noite com o entendimento de que guardar o coração é mais do que se fechar para o status de solteiro ou em relacionamento sério. Guardar o coração é algo que demanda de nós esforço. É muito mais de, eu estou gostando de alguém que me defraudou, ou alguém que não corresponde ao meu sentimento. A motivação e a intencionalidade ou a intenção estão dentro dos nossos corações. Só que existe uma diferença nessas duas. A motivação é justamente o motivo, como se diz o nome. A causa que faz com que nós façamos aquilo que nós queremos fazer. A força que nutre as nossas ações para que as nossas necessidades elas sejam satisfeitas. O que influencia a motivação são os nossos valores, são os nossos propósitos de vida, o estado emocional e também até o estado físico. A intenção já é um pouco diferente. A intenção é o meio que a motivação usa para que uma necessidade seja satisfeita. Ou seja, uma nutre as ações, a outra ela é um meio para que essa energia continue sendo alimentada para ela satisfazer os nossos desejos. A intenção é o conjunto de ações que são alimentadas. Deixa eu ver aqui, peraí. Me perdi? Não. É o conjunto de ações que são alimentadas pela motivação para que ela atinja um fim aceitável. Ou seja, a intenção tem o objetivo bem traçado, é planejado. Não é algo despretensioso. E tem tudo a ver com uma satisfação pessoal. A motivação, ela é legítima no que diz respeito ao que ela faz com que a gente deseje, ou o que ela causa dentro dos nossos corações para nós desejarmos aquilo que a gente está desejando. E isso fica estampado dentro do nosso interior, fica dentro do nosso coração. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que foi rejeitada, foi abandonada, é órfã pelo pai, enfim. Ela tem como motivação a sua rejeição. Ela quer ser notada, percebida, por onde quer que ela passe. Ela tem a necessidade suprema de ser aceita, para que ela seja satisfeita. Se ela uma vez foi rejeitada, tudo que ela vai buscar agora, ela vai ser buscar que ela seja aceita. Então isso pode acontecer com relacionamentos que envolvem questões sexuais. Isso pode acontecer com relacionamentos que envolvem questões de autoridade e fama, poder, notoriedade. Isso pode acontecer com relacionamentos abusivos que envolvem manipulação e escravismo emocional. Já a intenção é o plano, as pretensões que nós temos para atingir, para que isso aconteça. Para que as lacunas do nosso coração sejam supridas. Um exemplo, não muito pesado também, que esse aqui já foi mais dark, né? Quando a gente quer, fazer uma viagem, a gente planeja essa viagem. Estou com intenção de ir
para o Rio de Janeiro, conhecer o Cristo, conhecer Ipanema, não sei, não conheço nada do Rio, mas conhecer os lugares mais belos e ver a praia. Você tem praia no Leblon? Obrigado, não sei, cara. Sei lá, dar um rolê legal, por quê? Porque isso é o meu sonho. Essas são as minhas intenções para que esse desejo do meu coração seja ok. Para que eu consiga sair de lá, voltando para Varginha feliz. Só que quando a gente fala também, por exemplo, da pessoa rejeitada, ela vai fazer de tudo para que ela seja aceita em tudo e por todos. Independente do que isso custe, independente do que isso sendo moralmente ou não correto, eticamente ou não correto. Ela vai fazer faculdade para que as pessoas que talvez as pessoas que excluíram ela nesse sentido comecem a recebê-la, porque agora ela é uma intelectual. Ela vai começar a talvez usar da violência, porque violência é uma forma de eu intimidar pessoas e as pessoas me aceitarem, porque ninguém quer levar uma porrada aleatória de ninguém. Ela vai usar do sentimento de vitimismo, porque, gente, eu não vou expor irmão não, mas deixa quieto. Mas ninguém vai desprezar uma pessoa com um coração de vítima. Ninguém vai desprezar alguém que está com aquela coisa de estou abandonado. Ninguém. Então, muitas das vezes, as pessoas que têm problemas com rejeição, que é um exemplo, elas vão usar dessa artimanha também. Voluntariamente ou involuntariamente, porque ela precisa ser aceita. Ela vai se mover em intenções de sedução, para que tenha certo tipo de pessoa. Principalmente, quando a gente é solteiro, a gente se arruma melhor, a gente come melhor, a gente se veste melhor, a gente escova dente. Se você é solteiro e não está fazendo isso, anota. Anota. Compra um perfume. Você se move pelo sentido de ser aceito por alguém. Não é legítimo ser aceito por alguém, gente? Sim ou não? Sim ou não? Mas nós fazemos de meios e mecanismos para que, no final, não é só ser aceito, é um coração sendo satisfeito. Todas essas coisas estão dentro do nosso coração e são aspectos que demonstram justamente a realidade de uma criação caída, que somos ou temos nos portado. Por isso que Provérbios vai nos dizer que devemos guardar o nosso coração. Nosso coração, ele tem potencial para ser o cara mais serial killer, psicopata que existe no mundo. E ele toma ceia todo mês, ele comunga com os irmãos, ele vai para pequeno grupo. Ele está sentado do seu lado, ou é você, assim como sou eu pregando aqui. O nosso coração precisa ser transformado, gente. A Bíblia não define diretamente o que é coração. A gente não tem uma definição bíblica do que é coração. Assim como a gente não tem a definição de felicidade, por exemplo. A Bíblia não fala o que é ser feliz, mas fala que felizes são os mansos. Felizes são aqueles que são pobres em espírito. A Bíblia não tem uma definição clara, essencial, sobre o coração. Não tem um sinônimo bíblico, ou até mesmo fora da realidade das Escrituras, quando a gente vai falar assim para a pessoa, para um psicólogo, o que é coração, Mari? Fica difícil a gente falar o que é coração. Quando a gente olha para as Escrituras, os hebreus, eles empregavam essa palavra no sentido do coração ser a sede de toda a vida mental, inteligência, vontade e emoção do ser humano. Como já dizia os poetas da banda mais bonita da cidade, coração não é tão simples quanto se pensa. Não é tão simples. Não é algo. Mas é disso que Deus nos chamou para guardar. O coração, ele pode ter definições abstratas, mas ele tem uma coisa que as Escrituras deixam bem clara. Ele é efeito de causa sobre muitas coisas que nós vivemos.
A primeira coisa que fala sobre coração na Bíblia, a primeira sentença sobre o coração do homem está em Gênesis capítulo 6, que diz que Deus vê a maldade do homem em toda a imaginação dos pensamentos do seu coração. E tudo isso era continuamente mal. Só que a Bíblia também, vamos ficar mais feliz, né? Vamos focando nas coisas ruins. Vamos falar também sobre outras coisas que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a alegria do coração, ou o coração alegre, transparece no rosto, ou aformoseia o rosto. Mas o coração angustiado oprime o espírito. Provérbios 15, 13 vai falar sobre isso. Mas eu vou falar também uma outra ruim, né? Para equilibrar, assim, né? A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 16, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvidas eles serão punidos. Mas também diz, vamos falar mais outra coisa boa. Guardei no teu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jesus, em Mateus 6, vai dizer assim, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então esse coração é mau continuamente, mas ele também, quando ele está alegre e cheio da sua plenitude de satisfação, ele aformoseia o seu rosto. Mas se ele é um coração altivo, ele é detestável por Deus. Mas também se ele pode se tornar um cofre, um lugar onde nós guardamos a lei do Senhor, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. E se nós estivermos com o coração correto, no lugar correto, nós seremos satisfeitos de todos os tesouros que nós precisamos. Se é que podemos dar definição, o coração é um lugar no interior do homem. Paulo vai chamar isso de homem interior, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Abre comigo lá, nem estava aqui, mas eu estava lembrando desse texto agora à tarde aqui, que fala justamente sobre uma postura que nós devemos ter em relação ao nosso coração. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 16 vai dizer assim: por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Paulo está querendo dizer, não importa se eu estou sendo açoitado, se eu estou sofrendo, se eu estou pobre, existe algo dentro de mim que transborda para fora de mim, que isso não me afeta. E isso se chama homem interior, isso se chama coração. Paulo foi esse cara que não deixou que o martírio, as perseguições, os abandonos dos amigos afetassem o seu coração. Mas pelo contrário, deixasse que o seu coração fosse fortalecido dia após dia, e isso não o afetasse. A realidade disso é que só é possível acontecer isso se nós tivermos um novo coração. Porque o nosso coração no pecado, ele sempre vai estar procurando satisfação em si mesmo. Ele sempre vai procurar um novo crush, ele vai sempre procurar uma nova receita, ele sempre vai procurar alguma coisa que vai fazer com que o seu coração se sinta feliz. Mas isso vai criando um vácuo, um bolsão de vazio dentro de nós. Agostinho de Hipona vai dizer assim que existe dentro do coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E que todo vazio, ele é suprido pela presença de Deus em nós. Quando nós falamos sobre essa realidade, precisarmos de um novo coração, o que faz com que nós nos animemos a sair daqui e não pensarmos, poxa, eu sou um pecador mesmo, eu vou me ferrar? É que Deus prometeu a nós um novo coração. Ezequiel capítulo 11, 19, 20 diz assim: e lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, tirarei deles esse coração de pedra, e lhes darei um coração de carne,
para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas normas e as cumpram. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, ser crente não basta se nós não temos esse coração recebido da parte de Deus. Fazer jejum de 40 dias não basta se nós não tivermos esse coração dado por Ele. Porque o texto vai dizer que é esse coração dado por Ele, vivendo em nós, que faz com que nós venhamos fazer o que é certo diante dos olhos de Deus. Porque do contrário, isso é só legalismo. Do contrário, isso é só religião. Mas não andar em verdade diante de Deus. Nós precisamos de um novo coração. Nós precisamos pedir a Deus um novo coração. Porque Ele prometeu dar a nós um novo coração. Toda a satisfação que nós muitas das vezes buscamos em tudo que você pode só imaginar ou não. Todas as coisas que você fez para tentar ser feliz não deram certo porque o teu coração está com problema e você e eu precisamos de um novo coração. É necessário que nessa noite nós clamemos por esse novo coração. É necessário, por que isso? Porque nós sabemos que Ele vai cumprir aquilo que Ele disse de dar um novo coração. E aí, como que nós podemos guardar o nosso coração? Como que nós podemos blindar o nosso coração? Deus nos chama para nós sermos sentinelas do nosso coração. Aqueles vigias que estão em todo momento olhando o que entra e o que sai. O que pode entrar e o que não pode entrar. O que tem espaço no nosso coração e o que não deve ter espaço. Algumas pessoas, alguns teólogos, eles vão fazer um paralelo de que guardar o coração é semelhante ao papel de Adão como guarda do jardim. Eles vão até dizer que o texto fala as mesmas palavras e tudo mais, mas é muito mais do que ser um guarda do jardim no aspecto de Deus plantou o homem para cultivar dentro do jardim bons sentimentos. Não é sobre isso que o texto está querendo dizer. Ele está falando de uma postura ativa que Adão deveria ter, de não permitir que a serpente entrasse no jardim, e ele permitiu. Deus está falando justamente que nós, como novos homens, precisamos olhar agora que nós somos vivificados pelo Espírito. O que está entrando dentro do nosso coração? Quais nãos eu tenho que começar a dizer? Quais sims eu preciso de começar a dizer? Esse guardar o coração tem um sentido de responsabilidade, de o que nós estamos deixando penetrar no nosso coração. Quais são as sementes que estão sendo plantadas em nosso coração e estão germinando para dar bons frutos ou raiz de amargura? E essa responsabilidade nos chama a fazer guerra contra o pecado e contra tudo que tenta penetrar no nosso coração. Tudo que tenta penetrar as muralhas do nosso interior. Tudo que está tentando, de certa forma, por alguma brecha, acessar o seu coração e fazer do seu coração um coração doente. Isso está mais ligado à forma como nós damos liberdade àquilo que entra dentro do nosso coração e aquilo que a gente guarda no nosso coração como depósito, do que simplesmente bons ou maus sentimentos. Como guardiões do coração, nós precisamos aprender a nos posicionar com certos tipos de comportamento que não são mais cabíveis dentro da nossa comunidade e dentro da vida cristã. E quando nós estamos falando sobre jejum, ele é um período em que nós estamos nos abstendo de muitas dessas coisas, comidas e tudo mais. Mas ele deve nos ensinar, o jejum deve nos ensinar a guardar o nosso coração. O jejum precisa ser uma estação de adestramento de nós mesmos, para nós guardarmos o nosso coração. Porque senão, nós vamos sair dessa estação e vamos voltar às velhas práticas. A primeira coisa que eu acho que é muito importante, talvez extremamente pessoal para a nossa igreja, como igreja, e eu estou falando aqui diretamente para nós como igreja, como Imago Dei, como a comunidade que vive para a glória de Deus, com todos os seus lemas e objetivos, todas as suas intenções e motivações. A primeira coisa que nós precisamos fazer para guardar o nosso coração é evitar as conversas inúteis.
Eu sei que talvez nós temos visitantes aqui, eu não quero que você se ofenda, e eu não quero que você se constranja, mas nós somos uma igreja local, e nós precisamos de lidar com coisas locais. E as conversas inúteis, elas precisam ser mutadas no nosso meio. Paulo fala para Timóteo, evitem as conversas fúteis, que geram divisão no meio da igreja. Essas conversas, elas estão muito relacionadas àquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 12, do versículo 34 ao 36, que ele vai dizer assim, que a boca fala do que o coração está cheio. E que os homens, Jesus no versículo 36 vai dizer, que os homens terão de prestar contas de cada palavra inútil que foi dita. De cada engracejo que nós falamos, nós daremos conta diante de Deus. De cada piadinha engraçada ou de mau gosto, ou sem graça que nós fazemos. De cada comentário hostil a respeito de um irmão, ou não, ou de uma situação, nós daremos conta disso. E por quê? Porque se nós estamos falando é porque o nosso coração está borbulhando dessas coisas. Se nós temos fofoca em nosso meio, é porque o nosso coração está cheio de maledicência. Se nós temos pessoas falando mal umas das outras, ou proferindo palavras de desprezo, ou qualquer tipo de palavra que venha ferir um ao outro, é porque o nosso coração está com um inimigo dentro. E não é demônio, é o pecado. Satanás só se alimenta desse pecado que muitas vezes nós estamos cada vez mais aflorando. A palavra inútil no grego é a palavra argós, que diz respeito à futilidade, à preguiça em lazer. Ou seja, aquela coisa que nós falamos despretensiosamente, irresponsavelmente. Todo tipo de fala, de brincadeira que não tem como consciência que nós vamos prestar contas disso diante de Deus, é um problema para nós. E nós precisamos acabar com isso. Essas palavras ou conversas, elas devem ser eliminadas. Paulo em Efésios capítulo 5 vai dizer justamente sobre isso, que não tenha no meio de vós palavras torpes, ou qualquer tipo de palavreado boçal e malicioso. E sabe o que é mais legal e que a gente precisa coletivamente buscar arrependimento? É que nós vemos o nosso irmão falar besteira e nós rimos. Porque agora a gente, bom, pelo menos eu não falei. Nós conseguimos rir daquilo que não deveria estar no coração do nosso irmão. Uma outra coisa que nós precisamos fazer para guardar o nosso coração é ser ativos contra a ofensa. O que isso significa? É que se você está ofendido com alguém, você precisa resolver isso logo. E se você também tem mania de não ligar para os sentimentos dos outros, você está vivendo em comunidade, meu amigo, minha amiga. E está na hora de você repensar a forma como você vive. Porque não diz respeito ao como você se sente, ou o que você faz que é legal, mas diz respeito a nós vivermos para a glória de Deus como igreja. Diz respeito a nós vivermos como corpo de Cristo, que não se mutilam, que não se ferem. E é por isso que nós precisamos ser ativos contra a ofensa. Se houve ofensa no nosso meio, precisamos resolver as ofensas. Porque Jesus ensina isso no Sermão do Monte, na oração. Nós precisamos perdoar uns aos outros, para que nós provemos da realidade do perdão de Deus que está sobre nós. Se nós não conseguimos perdoar uns aos outros, nós não conseguimos provar da realidade, das benéfices do perdão de Deus sobre nós. Sabe, o Pedro, eu acho muito incrível isso fica para nós casados. Ele fala que quando nossas esposas não são tratadas de maneira honrosa, as nossas orações são impedidas. Deus leva a sério a ofensa, gente. Nós precisamos ter um coração disposto a não armazenar ofensas no nosso coração.
Nós precisamos criar blindagens dentro do nosso coração, para que o nosso coração não seja uma pecinha de cristal, em que qualquer coisa está se fazendo dano a ele. Nós precisamos ser intencionais contra o pecado, e não permitir que a ofensa penetre o nosso coração. E uma coisa que eu acho que é mais importante do que tudo nessa noite, é que o que guarda o nosso coração é o arrependimento dos nossos pecados. A forma bíblica de purificar o nosso coração é arrependimento da futilidade. É arrependimento dos nossos compromissos com as coisas desse mundo e com a forma passiva com que a gente vive com o pecado. A gente tem o pecado como se fosse um gato, um animal de estimação no nosso meio. Ah, ele não latiu, não fez nada, está quietinho. O pecado não pode morar no nosso meio. Nós não podemos dar vazão ao pecado. E é por isso que nós precisamos hoje nos arrepender. Thomas Brooks, que é um puritano, ele vai dizer assim: o arrependimento é o vômito da alma enjoada do pecado. Se nós estamos em jejum, e nesses 20 dias, 20 e poucos dias, nós não conseguimos nos arrepender de nenhum pecado, ou de não chorar diante de Deus em arrependimento, nós estamos fazendo esse jejum de maneira errada. Vai no endócrino, no nutricionista, e pega uns complementos que você e eu estamos fazendo dieta, e não jejum. Nós estamos nessa temporada sendo chamados ao arrependimento. Nós estamos sendo encorajados por Deus a nos arrependermos de todo o pecado que está no nosso meio. O verdadeiro jejum gera em nós esse sentimento de repugnação e resistência contra o pecado, para que a gente viva em justiça diante de Deus, sabendo que Ele é quem sacia todos os nossos desejos. É Ele que está a fonte de todo o prazer da vida. O salmista vai dizer assim que à destra de Deus existem delícias perpétuas, prazeres eternos. É somente no Senhor em que todas as nossas carências, frustrações, debilidades, problemas são supridos. Ele está nos convidando a nos arrepender nessa noite. Ele está nos convidando a sermos guardiões dos nossos corações, a fazer guerra contra tudo isso que nós... é coisa de família. Faça guerra contra os pecados da sua família que você carrega. É minha personalidade. Faça guerra agora. Vamos fazer guerra contra os pecados de personalidade que nós estamos carregando. Nós precisamos assumir uma postura correta diante de Deus e diante de nós mesmos. Que tudo isso que nós usamos de artimanhas e justificativas são fúteis diante de Deus. Deus chama isso de pecado. E quando eu olho para a realidade de alguém que guardou o seu coração e foi um homem que viveu uma vida de jejum, e eu lembro muito de Daniel. Não somente por causa do jejum de 21 dias de Daniel, que muitas das vezes nós fazemos com todos aqueles propósitos que eu falei que o jejum não serve. Daniel foi um homem que nós vemos nas escrituras 2 jejuns principais de Daniel, que mostram um coração correto diante de Deus, tanto para com jejum, tanto para com Deus. O primeiro jejum de Daniel está em Daniel 1, quando eles foram cativos para a Babilônia. Pegam todos os jovens e levam para a Babilônia, eles fazem aquela seleção, juntou Daniel e seus amigos para o palácio. E o rei Nabucodonosor chamou todos aqueles que vieram do exílio e todos os seus servos a comerem da sua mesa. Daniel disse: não vou comer da mesa do rei. E por que Daniel fez isso? Porque ele era mais espiritual, mais santo, também, mas mais do que uma realidade espiritual. Daniel estava dizendo àquele rei que ele não teria comunhão nem com ele, nem com os costumes da Babilônia. Porque para Daniel, sentar-se à mesa com alguém é estabelecer aliança. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nesses dias de jejum, nós estamos quebrando aliança com nós mesmos, com falsos ídolos, com coisas, com prazeres desse mundo. A segunda coisa que eu aprendo com Daniel sobre jejum
É o segundo jejum que está escrito em Daniel, capítulo 10, onde ele tem a experiência de ver um anjo falando que ele era muito amado. E Daniel, ele estava há 21 dias de jejum e depois ele recebe uma visão sobrenatural. Mas o que levou Daniel a jejuar é algo muito magnífico. Porque o texto vai dizer assim que naqueles dias Daniel estava chorando por 3 semanas inteiras. Os 21 dias ele estava chorando. Os 21 dias o coração de Daniel estava pesaroso. Mas por quê? Eles estavam ali na época do rei Ciro governando sobre a Babilônia. Nem sei se já era Babilônia, esqueci o nome do império, o Ciro, eu sempre confundo. Assírio, né? Sírio. Império Sírio. Isso aí. Império Sírio, do rei Ciro. E Ciro está governando, Ciro decreta a volta dos judeus para Jerusalém para reconstruir o templo, a cidade. E Daniel estava ali no 3º ano desse governo, ou seja, onde tudo estava favorável para o povo de Deus. Ele estava com um peso em seu coração. Que peso era esse? O peso de que muitos dos judeus já não sabiam mais ser judeus, não ser separados, ser povo de Deus. E de que muitos deles estavam nem querendo mais voltar para a Babilônia. E que aqueles que voltaram estavam sofrendo resistência para a construção do templo, como a gente vai ver em Esdras. O que pesava no coração de Daniel era justamente esse sentimento de que eu não faço parte de um mundo caído. O meu povo não pode fazer parte de um mundo caído. O meu povo foi chamado de povo de Deus. E Deus sendo o nosso povo. O que pesava no coração de Daniel era justamente essa realidade de que o coração dele não pertencia mais a ele, mas ao Senhor. E que ele estava doutrinando o seu coração constantemente, mesmo que eu viva na Babilônia. E o detalhe é que esse jejum de Daniel de 21 dias foram mais de 60 anos depois do primeiro jejum. Ele estava mantendo o teu coração guardado, dizendo para si mesmo, eu não sou da Babilônia, eu não como dos pratos da Babilônia. A Babilônia não me compra. Esse mundo não me compra. Os prazeres dessa terra, por mais deliciosos que possam ser, eles são vazios diante da realidade dos prazeres que Deus pode me dar. Talvez hoje, nessa noite, eu e você estamos chateados por ouvir tudo isso. Porque eu estou. Talvez eu e você viemos aqui com uma expectativa de cultos, que um culto seria bom, encorajador, para você ir para uma semana de vitória. Mas eu quero dizer para você que a nossa vitória essa semana vai ser continuar lutando contra o pecado e resistindo. Eu e você, nós precisamos sair daqui nessa noite, sabendo que nós somos guardiões do nosso coração. De que não dá mais para a gente agir com manipulações, com coisas no nosso meio como igreja para satisfação pessoal, para que as pessoas me aceitem. Você faz parte do corpo de Cristo, meu amigo. Quem te comprou não foi o pastor Web, foi o pastor, o sumo pastor Jesus Cristo. Foi o sangue do Cordeiro de Deus que nos comprou. Não foi cobertura, não foi nada que eu e você pudéssemos fazer. Foi o sangue de Jesus. Você não precisa de fazer mais nada para ser aceito, porque Cristo fez por mim e por você. Não dá mais para a gente andar no nosso meio com situações de mesquinhez, de ser um tadinho. Não dá mais para a gente ter espaço para pessoas arrogantes que desprezam pessoas no nosso meio. Nós somos uns dos outros e Cristo está em tudo e em todos. Ou a gente não é igreja. E é por isso que o nosso coração, ele precisa ser treinado nesses dias. Ser aniquilado pelo poder da cruz. Porque esse sonho que eu falei no começo tem muito a ver com a realidade de andar a partir da perspectiva da cruz de Cristo. E as jornadas não serão fáceis. Os nossos dias não serão fáceis. Os 40 dias vão acabar. E depois dos 40 dias, o que vai sobrar de nós? O que será de nós?
quais são os hábitos que realmente deverão receber extermínio e quais serão os hábitos que a gente vai precisar rever desses 40 dias que nós cultivamos. Nós precisamos nos achegar diante de Deus nessa noite em arrependimento, porque Ele diz que Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Sabe por quê? Eu estava pensando nesse texto hoje à tarde. Davi, quando ele é pego em pecado, ele escreve o Salmo 51, 151 não, o Salmo 51, e ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Sabe por quê? Um espírito inabalável, um espírito que não está em duas chaves, ele não está de um lado, ele não está nessa realidade dualista de que de domingo eu sou evangélico cristão praticante, e na segunda eu sou o pior ser humano da vida. Ele quer um espírito inabalável, para que as coisas da vida que vêm até nós não abalem o nosso coração. Eu sei que nós acreditamos que nós não perdemos a salvação, mas muitos de nós vivemos como não salvos fora daqui. Muitos de nós vivemos como não salvos fora desse círculo chamado igreja. E isso precisa ser um incômodo para mim e para você. Não dá mais, não dá. Não é porque eu estou falando, é porque o Senhor está falando. O Senhor está nos convocando a nós nos arrependermos. Porque depois, quando nós nos arrependemos, Ele sempre vem como uma estação de refrigério para as nossas almas. Sempre depois de um arrependimento, de um chamado ao arrependimento, existe uma promessa de avivamento. Sempre depois de confissão de pecados e arrependimento diante de Deus, existe alegria envolvendo os nossos corações, porque nós fomos perdoados. Sabe, eu não vim aqui pregar para você chorar. Eu vim aqui talvez para pregar para você chorar e sair daqui alegre porque você chorou, porque o pecado não te domina mais. Porque aquilo que talvez está batendo na sua consciência enquanto eu estou falando, eu sou um pecador, eu tenho um pecado, eu tenho um problema, vai ser expelido. O arrependimento é o vômito da nossa alma, é aquilo que joga para fora aquilo que não deve estar no nosso coração. Feche seus olhos.